Só que Bruxa legal. Wicca. Ela nunca apareceu. Ela nunca apareceu antes. Ela não gosta de câmeras. Odeio. Mas fique tranquila que todos nós aqui vamos tratar você muito bem, toda a audiência aqui, vamos perguntar, tudo bem com você? Tudo. Tudo tranquilo? A primeira pergunta, assim, que é a coisa mais simples que vem na minha cabeça, que eu tenho uma curiosidade inteira, o que é uma bruxa? Conta pra gente. O que você é? Uma bruxa de verdade, não aquela da Disney que a gente vê Tá. Vamos lá. Vamos lá. A bruxaria a bruxa é mais simples do que o pessoal pensa. Tá? Aham. A bruxa é conexão com a natureza, né? Que é a Wicca. É. Que é a magia, que são os elementais. Fogo, ar, terra e água. E isso está em qualquer lugar, né? Na terra, no vento. Então, assim, a magia ela é mais simples que a gente pensa. A magia é você se conectar com o divino e ali está a magia. Então, Oh, que não tem legal. muita fórmula mágica. Uhum. E é conexão da alma, do coração. Essa é a verdadeira magia. Né? Bacana. E você já faz isso há quanto tempo, pra gente ter uma ideia? Eu vou contar um pouquinho. Na verdade, Pode assim, eu contar. sou bruxinha desde pequena, nasci bruxa e não aceitava. Tá. E como que você descobriu antes de tudo? Vamos fazer uma base tá. aqui. Então vamos lá. Porque Qual eu que foi a desde primeira? pequena eu tinha uma conexão com o lado de lá de cima. Tipo, eu via coisas que ninguém via. Era uma criança que chorava muito, que sentia os amigos imaginários, sabe? Assim, que eu Sim. via. E, na verdade, era uma criança que ninguém entendia por que chorava. Então, ali já tinha uma magia. E, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que era aquilo, né? Foi fácil, não. Porque é muito difícil você ser diferente no mundo, né? Você Sim. ter uma conexão mais lá do que cá. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a lidar. Hoje eu sou grata por ter esses meus amigos aqui, que tem uma galera aqui, viu, Que gente? bom, Ó, galera boa. Só do bem, Eu sou sempre curioso. E é isso. E hoje eu tô aqui pra passar Quando pra que foi a vocês. tua primeira experiência que você lembra de pequena, assim, que você Nossa. falou assim, viu um Putz. negócio, aí algum adulto deve ter chegado em você Sim. e falar assim, para de Ó, inventar, meu menina. pai era um espiritualista. Meu pai, ele tinha essa conexão, mas ele não trabalhava com isso. Ele tinha uma mediunidade muito grande. E foi aos 3, 4 anos que eu via, uma vez... mexeram, tiraram minha coberta, eu não entendia o que Chegaram era. a tirar fisicamente, assim, você viu a Nossa. coberta voando? Sim, eles cutucavam. Isso já é uma atividade paranormal, Sim, mas não era é? paranormal. Com sim, certeza, com certeza. Sim. E, por exemplo, se eu ia num lugar que tinha... De repente eu voltava chorando. Tipo, o que ela tem, essa menina? Porque eu pegava, às vezes, a energia que não era minha. Porque, assim, eu quero explicar. Às vezes, os espíritos que estão aqui, eles estão vagando, mas não é porque eles não estão na luz, eles não conseguem sair da Terra, entendeu? E aí eles usam a gente para passar o que eles querem. Então, às vezes, eu tenho uma tristeza que não é minha. Renato Russo tem uma música que ele fala, tem um anjo triste perto de mim. Grande Renato. Ali é o espiritual. Às vezes, aquela energia não é minha. Você entende? Entendo. Por exemplo, tem um espírito que morreu e está aqui, vai. Ele passa para mim aquilo. E eu consigo pegar, mas não é minha aquela dor. Só que eu sinto como se fosse ele, entendeu? Então, às vezes, você tá triste, nem é você. Sim, uma sim. angústia que vem... A angústia não é minha. Quando eu chorava, não era a minha dor, era a dor daquele... E como eu posso... Que dica que você dá para todo mundo que tá assistindo a gente para saber discernir? Vamos lá. Meu Sim. ou é de alguém que tá do meu lado me infernizando? Quando você sente uma energia que não é sua e você entra numa vibração, você tem que rezar e mandar luz. Porque se eles estão aqui te pedindo ajuda, eles não querem estar aqui. Então você pede ajuda para um ser divino e manda luz para eles. A gente é só porta-voz, entendeu? Assim, eu sou um meio de comunicação. Então eles entram comigo, que eu tenho uma sensibilidade, e eu rezo para encaminhar eles para a luz. Só que eu não carrego, eu sou mortal, ó, carne, osso, bastante carne. Só que eu entro com uma conexão divina que a gente encaminha eles para a luz. Porque às vezes eles não conseguem ir. A pessoa morre de repente, ela não consegue deixar a terra, deixar a família. Ela continua fazendo as coisas Sim, aqui. é porque é muito difícil a morte. O nascimento é difícil, que é um choque quando você nasce, você não quer nascer. Você tá lá, de repente, vai pra terra. Fala, putz, eu vou pra terra, tem que ir. E a morte é a mesma coisa. É difícil você deixar. Imagina você, vamos lá, tem sua família, você sair daqui. É um inferno. É muito. Então você tem que mandar luz para eles. Porque, na verdade,
o físico que morre, mas o espírito esse não, esse é eterno, entendeu? Entendi. Esse vai passando. Então Tá, é eu isso. me interessei muito pela história da coberta. Conta direito isso aí pra Ah, gente. não, eu era é muito pequena, legal. eu tava dormindo, o cara foi sacana. Ele pegou, me cutucou e tirou minha coberta. Sacaninha, né? Tá, Tipo, mas... não, tirou. Não, mas peraí, calma. O quê? É que você falou o cara. O cara, assim, o espírito. Ah, tá. Então era uma Ai, entidade. claro que Mas como é que era. você sabe que era uma entidade masculina? Aí não sei, tô falando o, porque pode generalizar. Tá. Entendeu? Ah. Você imagina você tá dormindo pequena, Sei. ela faz assim e levanta. Você fala, pô, Qual idade você tinha? uns 4 anos, é surreal, Bem vai. pequeno. É trauma. Tá, mas aí, tudo bem. Essas almas que estão nos rodeando, certo? Sim. O que você sente exatamente? Você importa as sensações deles? Sim, mas assim, ali eu era pequena, eu não sabia lidar com o espiritual. Eu chamava o meu pai, que era vivo, ele me ajudava, né? Hoje não, hoje eu sei lidar com eles, mas no começo eu sofria muito. Foi muito difícil lidar. Teve uma época que eu tomei raiva deles. Sabe o que é raiva? Pô, vocês estão aí, vem encher meu saco aqui. Entendeu? Juro, eu tomei raiva do espiritual, porque assim, é muito complicado você viver o mundo deles sendo que você está na Terra. E hoje eu posso falar que eu aceito, mas já sofri muito por isso. Entendeu? Não é fácil. Né? Mas Então. qual que foi o período mais difícil? que O você período mais difícil foi dos 7 aos 14. Tá. Tipo, eu ia num bar, de repente eu chegava com o lado esquerdo todo adormecido, que eram os obsessores. Aí meu pai, na época, ele recebia preto velho, ele tirava. E ele era... Meu pai recebia a entidade. Tá, E ele não trabalhava, mas ele ajudava a tirar o que eu tinha. certo. Eu era uma criança, então eu não tinha essa força que eu tenho hoje, espiritual, porque hoje eu consigo lidar sozinha, né? E era isso, foi muito difícil, não vou falar que foi fácil a Mas aí, caminhada. por exemplo, você está falando que espíritos vai obsessores... Isso, obsessores, ou mas pessoas ele- que não têm luz. Tá, então, daí, por exemplo, eles pegavam lá, adormeciam um lado do Isso, seu porque corpo. assim, o lado esquerdo da gente é o lado da espiritualidade. Então, às vezes, eles chegam aqui, entendeu? Mas isso é quando eles começam a querer... assim, não dominar, chegar e pegar o seu corpo, digamos assim, entre aspas, entendeu? Porque é muito... Tá, além desse do lado esquerdo, o que mais teve você sentiu? vários, na cozinha, ver o cara lá tomando água, um monte de episódios terroristas também, entendeu? Você vê a luz e você vê a sombra, você não vê coisa bonitinha, você vê monsters. Tá, mas descreve pra gente, olha só. Tá, vamos lá. Nos nossos próximos Tá, programas, então vamos lá. Esse aqui... a gente vai ter um artista Tá. que ele vai fazer um retrato falado dessa experiência que você viveu. Tá. Então, por exemplo, vamos pegar esse caso da cozinha. Vamos pegar o caso da Tá, cozinha. na cozinha, fui beber água Tá. e aí tinha uma pessoa tomando água e não era a pessoa. E um dia também eu vi uma mulher, uma senhora toda transformada. Mas como que você sabe Você assim? vê- Porque eles são diferentes? Não, são ou diferentes, é uma não. pessoa A sua casa normal? mora seu pai, sua mãe, seu irmão, você vê uma Ah, mulher, você fala, não é da daqui. família, né? Entendi. E aí você vê, só que aí te dá Mas medo. assim, pelo que você falou, assusta porque parece um zumbi. Pra quem nunca viu, não assim, é que o assusta, é porque você vê um ser que não é seu. Tá, aqui você falou que tem uma galera. Mas a galera aqui, elas estão do bem, entendeu? Elas são os meus mentores, é o meu espiritual. Ah, tá. Agora eu consigo, entendeu? E o que eles falam com você? Isso Eles- é muito curioso. Não é que eles falam, eles me eles falam. intuem, eles me guiam. Sabe a guiança? A Sim. guiança, eu vou ensinar a vocês, é você ensinar. serenar e deixar o divino falar. Quando o divino fala, ele conecta você. Quando você tem uma indecisão, o que você faz? Você reza e pede uma orientação, aí você fecha, de repente você vai para um caminho. Eles estão te guiando. Entendi. É que o ser humano, ele é muito ansioso e ele não consegue ouvir o divino falar. O divino está em nós somos os divinos, entendeu? Então é muito mais Entendi. fácil. Só que esse mundo que a gente vive, as pessoas não têm tempo de ouvir. Todo mundo passa batido e Sim, nem percebe sim. isso. E ele Então é tá- como se fosse um feeling. Você sente Sim. e fala assim, tá bom, é isso. Mas todo mundo tem essa conexão, não só eu. Você Entendi. tem, todo mundo tem. É só deixar, serenar. Você parar e falar, tô aqui. Para onde quer que eu vá? Eles vão te mostrar, entendeu? É mais simples. A magia é fácil. Não tem fórmula mágica, né? Uhum. Mas a magia vem daqui, ó, do coração. Do coração. A pessoa fala assim, precisa falar. E se a pessoa é muda, vai falar como? Ai, meu Deus, não pode fazer magia mudo? Não tem isso. O coração que fala.
Você entendeu? Isso é uma coisa que eu já escutei muito, né? Que, assim, o silêncio, ele é muito importante para você se reconectar. Sim, serenar, né? E assim, o mundo, a gente estava falando isso no começo, né? O mundo, ele é cada vez mais barulhento, cada vez com mais ruído, conturbado, essa loucura toda. Então, essa conexão que você faz com você mesma, na verdade, é ficar em silêncio para permitir que esse outro mundo que existe ao redor de nós faça-se presente. Certo? 2 ouvidos, 1 boca. Vamos ouvir e vamos falar menos. Então a gente não consegue, às vezes, nos ouvir. Quando a gente fala, tem uma carta do tarô que é o eremita, que é o ancião, né? E quando a gente tem essa carta, você tem que entrar em conexão com você. A resposta está dentro da gente. Não está em mim, que eu sou a taróloga, o guru. Está em você. Se você consegue serenar, você escuta a sua alma. O difícil é você escutar o seu coração. Entendeu? Então a gente procura o quê? Fórmulas mágicas. A taróloga, o guru, a magia, né? Achando que aquilo vai resolver. Mas não. Se a pessoa aprender que ela mesma é o guia dela, pronto, entendeu? É mais simples do que parece. É mais simples do que parece. Mas não é fácil, porque a gente vive num mundo muito rápido. Olha aqui, estamos aqui na internet, everybody ali conectando. Olha que mundo digital, né? E eu sou bruxa velha, eu sou bruxa da erva, sou bruxa da mata. Minha conexão é lá, entendeu? Então eu estar aqui sei lá, é esquisito, né? Mas faz parte, né, do mundo. Pô, eu posso perguntar mais? Pode perguntar o que você quiser. Sobre como essas visões que você tem, essas pessoas, você consegue descrever mais para mim, assim, de qual material é feito, se é uma pessoa normal igual a gente aqui, se você pode confundir uma entidade ou um espírito? Sim, a confusão do que é uma entidade, do que é um ser espiritual, o que não é, existe a confusão. Muitas vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, pode ver uma pessoa andando ali, não sabe. Só que tem que ser... Por exemplo, aí a gente entra num assunto muito, muito, muito amplo, né? Muitas pessoas que a gente vê vagando, que tem questões psiquiátricas, na verdade, são problemas espirituais. Ela tem uma conexão com lá de cima que a gente não vê. Aí a pessoa internada, né? É porque às vezes ela não consegue lidar, você entende? Mas isso é um assunto muito vasto. Então a gente precisa também saber separar o que é espiritual, o que é, às vezes, um barato. Vai tomar um negócio, vai ficar louca, tô vendo espírito, tá vendo nada. Foi efeito da droga, entendeu? Tem que saber distinguir. Então isso tem que tomar muito cuidado também. Para que a gente não entre só no mundo espiritual, né? Então é isso. Então, uma pessoa vagando na rua, perdida... Sim, muitas vezes. Igual aquele vídeo que o Guru fez vídeo. Vagando na rua. Vagando na rua. De repente, essa pessoa que está vendo pode ser uma entidade. Não uma entidade. Por exemplo, se tem uma pessoa, um mendigo, alguma coisa, vagando, que não consegue, ela não consegue viver na realidade, então ela começa a viver um outro mundo. Você nunca viu pessoa falando sozinha? Ah, sim. Não é sozinha, tá falando com os espíritos ali. E aí que tá. Essa questão do espiritual, se não é tratada, ela pode realmente te levar para um outro parâmetro, para um outro lado. Então, por isso que eu falo, os portais, quando são abertos, tem que tomar muito cuidado. Esses chás que eles tomam, se a pessoa toma um chá de cogumelo e não tem preparo, ela não volta. Ixi. Eu tenho um amigo que não voltou mais. Porque aqui é o terceiro olho, né? A conexão. Se você abre demais, você vai e você não volta. Não volta mesmo. Mas tomou qual desses Por exemplo, um chá de cogumelo, eu não sei que chá específico. Então, aí. Não, você não pode tomar chá. Vai e não volta. O ayahuasca? Então toma. Não, não, tô falando nada. Não, mas assim, Primeiro, se for tomar, tem que tomar num lugar que tem umas pessoas para te ajudar a voltar. Não, sim. Sim, não pode tomar, tipo, eu vou tomar um chá agora. Não é assim. Não, claro. Porque eu tenho o terceiro olho muito aberto. Se eu tomar qualquer coisa, eu vou para outro plano e não volto mais. Porque a minha conexão aqui, ela é muito aberta. Então tem que saber o que você toma, entendeu? Mas, por exemplo, o nosso diretor aqui, o querido Vagnão, ele tá atrás aqui dessa cenografia. Aí, Vagnão. Ele falou que tomou o tal do ayahuasca e não aconteceu nada. Aí os caras começaram a botar mais chá nele. Toma mais. E toma mais. Eu falei, mas não tô sentindo nada.
não aconteceu, não subiu, não sei o quê. Ele falou que saiu de lá como se tivesse tomado. Não, mas às vezes ele tem uma mediunidade mais fechada, né? Por exemplo, às vezes eu faço uma leitura de tarô que eu não consigo entrar na conexão do outro, porque o corpo dele é mais fechado. Aí você não entra no campo, né? Então, inclusive, a gente vai jogar o tarô aqui. Vamos lá. Você vai querer escolher qual de nós, ou será de nós dois? Vamos os dois, ou da vamos. nossa empreitada aqui? A gente já vamos pro Não, tarô vocês agora? escolhem. Pode Eu sou a ser, taróloga, não vocês tem questionam. problema. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Tá, aqui o nome do programa chama Paranormal Experience, experiência paranormal. A gente queria perguntar pro tarô, né, da bruxinha, qual é o futuro desse programa? Se vai ter sucesso, muita audiência, ou se vai ter problemas? Aí você... Tá, vamos lá. Vamos tirar. Antes, a gente vai ser bem minucioso aqui. Explica exatamente o que é isso aqui. Isso aqui eu tô vendo que são É um tarô cartas, com os arcanos maiores.